Muitos falam do Evangelho de Paulo que porque só Paulo, só fala de Paulo, começa a negar Paulo. Não foi Paulo que morreu por mim na cruz, foi Jesus. Sim, foi Jesus. Mas Jesus pregou o Evangelho? Jesus somente falava por parábolas. Jesus disse que tinha muitas coisas para dizer, mas eles ainda não puderam suportar. Então, depois que ele morre, ressuscita e começa um novo pacto. Paulo ensina pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo seu véu, isto é, sua carne. Então a carne de Jesus de Nazaré era um véu. Ele abriu um novo caminho. E aí que começa o novo evangelho, o evangelho verdadeiro da incircuncisão, e que ele levanta Paulo para pregar esse evangelho. E aí ele diz aqui, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo a meu evangelho. Romanos 2,16, segundo a meu evangelho. Ele não incluiu o dos apóstolos. As religiões gostam de dizer que os apóstolos, junto com Paulo, eram amiguinhos. Amiguinhos? Vai lá em Gálatas 2 para você ver que Paulo disse que viu que eles não andavam conforme a verdade do Evangelho e que repreendeu a Pedro diante de todos. Amiguinhos. E ele, por que ele não citou? Ele diz, segundo a meu Evangelho, se o Evangelho deles era o mesmo, por que o Paulo não citou dos apóstolos? E como ele disse lá em 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Ué, e os apóstolos? O que puseram? Paulo disse que eles nada o acrescentaram para ele, nada. Então tem Romanos 16:25, que diz que somente no Evangelho de Paulo é que você é confirmado por Deus. Vamos para Romanos 16:25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Qual evangelho que Paulo pregava? O evangelho da incircuncisão, dado a nós os gentios. Então, o evangelho que nos confirma é o evangelho de Paulo. Evangelho a nós os gentios, o evangelho da incircuncisão. Agora, e por que mais se basear em Paulo na Nova Aliança? Sabemos que Paulo é o apóstolo dos gentios. Paulo dizia, convosco falo, ó gentios, enquanto for vosso apóstolo. Então, Paulo é o apóstolo dos gentios, não Pedro. A Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão para os judeus, junto com aqueles 11, Gálatas 2,7. A Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão aos gentios, mas o de Paulo é o verdadeiro. Paulo falou, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, anuncie outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Porque o de Pedro parou na cruz. O fim da circuncisão da lei é Cristo. Romanos 10,4. Então, tinha um tempo determinado, circuncisão. Circuncisão é um evangelho que parou na cruz. Então, também aqui, eu gostaria de compartilhar aqui também sobre a regra. Existe uma regra no evangelho também, por isso que deve se fundamentar no apóstolo aos gentios Paulo. Gálatas 6,16 fala sobre esta regra. Gálatas 6,16, que diz assim: e a todos quantos andarem conforme a esta regra. Então, tem uma regra no Evangelho, só que tem dois fundamentos, o da circuncisão e o da incircuncisão. E o que a regra da incircuncisão diz? Diz que o diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14, que o pecado foi aniquilado, Hebreus 9,26, que nós já fomos abençoados. Então isso é uma regra, Agora tem duas formas de medir, mas somente um evangelho que é o verdadeiro. Então Paulo diz aqui, e a todos quantos andarem conforme a esta regra que ele apresenta. Agora que temos também que falar que sobre os inimigos,
do Evangelho, da cruz, do propósito que Cristo veio. Filipenses 3,15, que diz: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andamos segundo a mesma regra. Daqui a pouco vamos para os inimigos da cruz. Mas olha, naquilo a que chegamos, Filipenses 3,16. Segundo a mesma regra. Então há uma regra. Ok? Agora, aqui aí ele vai falar sobre os inimigos. Sede também meus imitadores, verso 17, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos do propósito que Cristo fez na cruz, que são essas pessoas aí que estão com a cruz na mão. Quando você vê o Papa com a cruz na mão, a cruz é símbolo de maldição, são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo defendem que há pecado, ou seja, inimigos do propósito que Cristo foi na cruz, que foi tirar o pecado, entre outras coisas. Por exemplo, os inimigos da cruz de Cristo diz que a salvação se perde, quando que Jesus diz que as minhas ovelhas ninguém pode as arrebatar da mão do meu Pai, porque o Pai que me deu é maior do que todos, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, para eles, os inimigos, porque os inimigos da cruz de Cristo se gloriam em suas obras e não no que Cristo fez na cruz. O Evangelho para eles é loucura, mas para Deus não. O Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, esse Evangelho é o poder de Deus. Então, porque há muitos há dos quais vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, do propósito, como as igrejas protestantes, o catolicismo, inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus, porque quando Paulo diz, nada trouxemos para este mundo. Se nada trouxemos para este mundo é porque nós viemos de lá e não trouxemos nada para cá, e daqui também desse mundo não vamos levar nada para lá. Por quê? Aqui ele já está falando que nós já existíamos em espírito. E nossa pátria, nossa origem, a nossa cidade está nos céus. É lá de onde a gente veio, é para lá que a gente vai. Aqui está falando a respeito dos escolhidos, dos eleitos de Deus. E que transformará o nosso corpo abatido, corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora, falar aqui da regra. Então, Paulo disse que tem uma regra, tem os inimigos da cruz. Agora, a circuncisão, que é outra regra. A circuncisão diz que há pecado, diz que tem diabo, e diz que a fé com obras é outra regra, certo? Agora Tito 1, verso 10 e 11 fala da regra da circuncisão, como é. Tito 1. Tito 1, porque há 1, 10, 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que era a circuncisão foi confiada a Pedro, Gálatas 2,7. A circuncisão era a doutrina que colocava o judaísmo de pé, e a doutrina dos apóstolos, aos quais convém tapar a boca, verso 11, homens que transtornam casas inteiras,
ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, torpe ganância. 2 evangelhos, 2 fundamentos. Mas há uma regra. Uma regra. E aí, vamos apresentar aqui os materiais da regra 3.11, 3.12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Ouro, pratas, pedras preciosas, incircuncisão, os materiais que vão durar, que vão passar pelo fogo e não vai se queimar. Agora, tem outros materiais que é o da circuncisão, prata, não, ouro. E se alguém, ouro, prata, preciosas, aí vem o da circuncisão, madeira, feno e palha. É o que as religiões se baseiam, madeira, feno e palha. Esse material aí o fogo vai passar e não vai sobrar nada. Então, aí está os 2 materiais. Agora a circuncisão. Quem escreveu o Apocalipse? João. E o que diz lá em Tito? Que os da circuncisão transtornam casas inteiras. Então os da circuncisão são pessoas que estão transtornados pelo falso evangelho. Paulo falou, não há outro evangelho que há que alguns vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo, que eram os apóstolos. Então eram transtornados. Quem escreveu o Apocalipse foi o transtornado João. E João que levanta o pecado, né, que dá vida ao pecado. Então é um transtornado do falso evangelho que perverte, transtorna. Agora que e de onde o diabo se justifica? De outro transtornado, Pedro que põe o diabo. A incircuncisão já apresenta o diabo destruído, aniquilado. Agora, quem dá vida, de onde sai a distorção das obras para a graça, que ensina que não tem que ter fé, tem que ter obras também. Tá? Só que olha o detalhe. Tiago, o transtornado também da circuncisão, de onde sai o ensino da distorção da fé com obras, distorção de obras com graça, é do transtornado Tiago, outro membro da circuncisão. Agora olha um detalhe. Vamos para a circuncisão, Tiago 2,24, que eu estive observando. Tiago 2,24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Agora, olha para você ver. Primeiro ele exalta as obras. Veja então que o homem é justificado pelas obras. Exalta as obras. E não somente pela fé. Aí vem só um pouquinho a fé. E não somente pela fé. A fé também é importante, mas ele começa aqui que o homem justifica. Veja então que o homem é justificado pelas obras. Colocou as obras o principal aí. Então é a circuncisão que gosta de jogar as obras com a graça. É um falso evangelho, um evangelho falso, né? Transtorna casas inteiras. É nisso que o mundo foi confundido com esse evangelho. Agora, circuncisão, Tiago 2,24. Agora vamos para a incircuncisão, que é onde Tiago vem com esse ensino aqui, que é com obras. Que tem que ter obra e fé. A incircuncisão, que é o evangelho de Paulo, ressaltando Gálatas 2,7, circuncisão Pedro e os apóstolos, incircuncisão, o evangelho depois da cruz, Paulo. E aí, ele vem em Romanos 3, 27 ao 28. Tiago diz que é com obras. Mas veja. Onde está, pois, a jactância excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A lei da fé excluiu a lei das obras. Conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, o evangelho da incircuncisão é isso, te ensina que é pela fé sem as obras da lei. O justo viverá pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. A lei não é da fé, a circuncisão não é da fé. Então, se você se justifica pela lei, pela circuncisão, da graça, você se desliga. Você estará debaixo de um fundamento falso, fundamento de obras mortas, que eles se baseiam no Jesus de Nazaré, o Jesus antes da cruz. Paulo diz que nós pertencemos ao que ressuscitou, Romanos 7,4.
circuncisão e circuncisão. Então são duas fontes, uma de água doce e outra amarga. Circuncisão e incircuncisão. Dois evangelhos, mas somente lembre-se de Paulo que diz: a esta regra, todos que andarem conforme a esta regra. Qual regra? A da incircuncisão. A regra da incircuncisão é pela fé sem as obras da lei. Não, a circuncisão não põe, a incircuncisão não põe o diabo de pé. Vê lá em Hebreus 2,14 que está aniquilado. E Jesus de Nazaré, quando morreu na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho. Hebreus 10:20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então tem um novo e vivo caminho que ele abriu e levantou a Paulo para pregar esse evangelho depois da cruz. Tinha o evangelho antes da cruz, é o da circuncisão. Ele abriu um novo caminho. Os protestantes, os católicos, estão no velho, se baseando em Jesus de Nazaré. Paulo ensina que a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a Jesus de Nazaré. Se tenhamos o conhecido assim, de agora em diante não conhecemos mais, porque Paulo também tinha conhecido antes da cruz Jesus de Nazaré, mas agora não. Falo aqui com entendidos. Agora, de onde vem a nossa regra? Certo? Vamos lá. Gálatas 1:10. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, que o evangelho que por mim foi anunciado, que por mim, olha, que por mim, olha o detalhe, não pelos outros, o que por mim foi anunciado não é segundo homens. Ele fez questão de não infantizar os apóstolos, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, verso 11 e verso 12. Eu não recebi de homem algum, não recebi nem de Jesus de Nazaré antes da cruz, mas foi uma revelação de Jesus Cristo. Ele diz que ele não foi consultar os apóstolos que estavam diante de, que andaram com Jesus de Nazaré, não. Ele diz que os apóstolos de Jesus de Nazaré nada acrescentaram para ele, porque circuncisão não acrescenta nada. Daqui sabemos, desse evangelho sabemos que o nosso corpo vai ser transformado. É necessário que este corruptível se revista de incorruptibilidade. Paulo falou. Os demais livros, que é os da circuncisão, Tiago, Pedro, João, são livros escritos por transtornados, homens transtornados como Pedro e os apóstolos, que nunca edificaram nada. Quem pôs o fundamento, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Ele, Paulo, que pôs o fundamento. E eles não edificaram sobre este fundamento, não ficaram com Paulo, não concordaram, como disse, eram adversários da graça de Deus, os 12 apóstolos. Então a regra, voltar aqui para o começo, a regra do Evangelho, Gálatas 6,16, há uma regra, Gálatas 6,16, que a todos quantos andarem conforme esta regra. Qual regra? Da incircuncisão. Você sabe que para medir, se não medir, não tiver uma regra, como essa régua tem uma medir, sai tudo torto. Então há uma regra no Evangelho. Deus não deixou as coisas bagunçadas. O qual vos confirmará segundo a meu Evangelho. Paulo falou, meu Evangelho. O Evangelho da incircuncisão é que te confirma que você está no Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Paulo, as 14 epístolas. Fique firme aí e não se mova deste modo de pensar.